pode voltar ao seu lugar, se assentar para a palavra do Senhor. Apocalipse, hoje capítulo 8, dando continuidade à série de mensagens sobre Apocalipse. A versão que eu vou usar é a Almeida Revista e Atualizada. Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque tornaram-se amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém. Amados irmãos, o capítulo 8, ele começa a falar sobre as 7 trombetas, mas nós já vimos algumas sessões do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que tem 7 sessões de 7. A primeira sessão que vimos foram as 7 igrejas. Depois nós vimos sobre os 7 selos. Agora nós estamos vendo sobre as 7 trombetas. Nós veremos ainda sobre as 7 taças. E assim por diante, são 7 séries de 7. Os 7 selos, quando a gente olha e lê aqui que houve um silêncio no céu, é um prelúdio. Porque o 7º selo, quando ele é rompido, há um silêncio. É um prelúdio. Esse prelúdio também acontece para o selo, acontece para a trombeta e acontece para o selo. Antes do rompimento dos selos, nós lembramos, vocês já viram isso, que houve também esse prelúdio no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, aonde que antes da abertura do selo, o capítulo 4 de Apocalipse vai revelar que Deus está sentado no trono, que Ele é digno, que Ele está no comando do universo, que Ele está sentado num alto e sublime trono e que todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade e ao seu grande poder. No capítulo 5, nós vamos ver, no capítulo 4 ainda, no final dele, lá pelo verso 11, nós vamos ver que
toda a igreja, os anciãos que estão no céu, declaram, simbolizando a igreja na sua plenitude, declaram que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O capítulo 5 vai falar sobre o Filho, Jesus. Então é feita uma grande pesquisa no céu, porque não havia nem no céu, na terra e debaixo da terra, porque não havia em nenhum lugar alguém que fosse digno de pegar o livro que estava nas mãos de Deus e romper-lhe os selos. A Bíblia diz que não havia ninguém digno nem de sequer olhar para o livro que estava nas mãos de Deus. Então João chorou, porque não tinha ninguém. Mas um ancião diz para ele: não chore, João, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu para pegar o livro e romper os selos. Esse prelúdio antes da abertura dos selos, mostrando Deus no trono, mostrando o Filho como digno também de receber a adoração, é um prelúdio para acalmar, confortar o coração da igreja de Deus. Por quê? Porque os selos, toda a história dos selos na Bíblia, que a gente aprendeu, os 7 selos, o rompimento dos 7 selos, ele está falando, sobretudo, da perseguição do mundo contra a igreja. Então, o que o selo fala? Perseguição do mundo contra a igreja. Isso está lá em João 15, 18, que vai ensinar que Jesus ensina: assim como o mundo me odiou, também odiará a vós. Assim como fizeram comigo, farão com vocês. Existe um ódio do mundo para Cristo, e existe um ódio do mundo para com a igreja. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Pode passar mais um. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Há um ódio, e os selos está falando disso que Jesus está falando. Há um ódio do mundo contra Cristo. Há um ódio do mundo contra a igreja. Quando os selos são rompidos, Deus, Jesus, está mostrando a perseguição do mundo contra a igreja. Então tem os mártires, tem a Inquisição, tem o comunismo, tem o nazismo, enfim, toda a perseguição que existe até hoje contra a igreja. Nós sabemos que o século XX é o século do maior número de martírio na igreja. Se você juntar todos os mártires de toda a história da igreja, todos eles somados até o século XIX, não dá o número de mártires que morreu no século XX. O século XX é o século onde o maior número de mártires morreram em favor do Evangelho. Aliás, a palavra testemunho significa martírio. Ser testemunha de Cristo, ou cumprir Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Esse minhas testemunhas significa meus mártires. Por isso que o Espírito Santo enche a igreja de poder, para que ela possa morrer por Cristo, não para que ela possa comprar casa, carro, fazer viagens, como se prega por aí nessa teologia absurda da prosperidade. O poder de Deus é para você morrer por Cristo, e não para você usufruir de benefícios próprios e de desejos carnais. Amém, irmãos? Então os selos falam de uma perseguição contra uma igreja que é mártir, uma igreja que é testemunha, uma igreja que diz: Senhor, consideramos motivo de grande alegria passar por tribulações e provações por causa do Teu nome. É o martírio que vem aos santos de Deus, que não importa o que está acontecendo. Paulo diz, quando ele estava sendo levado para a morte, quando ele estava sendo levado para Roma, ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o propósito, a carreira que o Senhor Jesus separou para mim. Veja que é uma igreja que não pensa em si, que não pensa nos seus benefícios,
que não pensa como usufruir do poder de Deus, como usufruir da graça e do favor de Deus em benefício próprio, mas é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo para dizer: Senhor, eu estou aqui pronto para morrer em favor do Evangelho, em favor da Tua vontade, quero cumprir na minha vida o Teu propósito. Como aconteceu com a igreja no século I, ali, século II, 160 e 250 depois de Cristo, os irmãos vão lembrar que houve duas grandes epidemias, uma de sarampo e outra de varíola. Na grande epidemia de sarampo, que acredita-se foi a primeira, 5.000 pessoas estavam morrendo só na cidade de Roma, nessa grande epidemia. Isso está no livro A História do Cristianismo, de Rudney Stark, é um livro histórico. Ele conta essa história sobre essa grande epidemia. E nessa grande epidemia que assolou o Império Romano e que tinha 5.000 pessoas morrendo por dia só na cidade de Roma, as primeiras pessoas a fugirem da cidade de Roma foram os sacerdotes romanos, os sacerdotes pagãos. Eles foram os primeiros a fugir, junto com a aristocracia, os poderosos, os que têm recursos, todos estavam saindo da cidade. Os corpos dos moribundos, insepultos, faziam montões e jogavam em algum lugar. E ali pai abandonou filho, filho abandonou pai, irmão abandonou irmão, com medo de morrer por causa da epidemia, e lançavam os corpos em lugares públicos, em montões. As pessoas antes de morrer eram lançadas nesses montões. É nessa hora que o bispo Cipriano e o bispo Dionísio, que eram bispos na época, eles relatam que os cristãos galileus foram para a cidade de Roma para cuidar destes que estavam morrendo, de todos aqueles que estavam perecendo por causa da pandemia. E chegando na cidade de Roma, eles entravam nas casas e eles cuidavam dos doentes. Sabe quantos milagres aconteceram através da vida desses homens e mulheres cristãos que entraram na cidade de Roma para cuidar? Nenhum milagre foi relatado. Qual foi o milagre? O milagre foi eles se despedindo das famílias e dizendo: nós estamos indo para Roma para cuidar daquelas pessoas, pelo amor de Jesus, e talvez a gente não volte. E muitos cristãos morreram pela epidemia, mas aqueles que eles cuidavam viviam. E essas pessoas que eram cuidadas, elas diziam: não conseguimos entender que amor é esse. A pessoa não me conhece, deixou a sua família, arrisca a sua vida para cuidar de mim. Eu que abandonei meu pai e minha mãe nos montes, agora estou sendo cuidado por um desconhecido. Que Deus é esse? Que fé é essa? E que amor é esse? Essa é a igreja de Jesus. Esse é o poder sobre o qual aqui está falando em Atos 1:8. É o poder para dizer não para a própria vida, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Isso precisa ser muito bem entendido, irmãos. O que é uma igreja perseguida pelo mundo? É esta igreja mártir, que testemunha, que não tem a sua vida preciosa para si mesmo, que não quer usufruir de Deus, mas quer ser usada por Deus para a glória do nome do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver que as trombetas se referem ao mundo que sofrerá o juízo de Deus. Se os selos está falando de um mundo que persegue a igreja, as trombetas estão falando de um Deus irado que vem com o juízo dele sobre o mundo. E isso não acontece numa sequência cronológica, linear. Na verdade, selos e trombetas são paralelos, acontecem ao mesmo tempo. Que tempo? Da ascensão à parousia, da ascensão à volta de Cristo. Esse é o tempo dos selos, esse é o tempo das trombetas, é da ascensão de Cristo até a sua volta. Dentro deste tempo, todas essas coisas que nós estamos lendo na palavra irão acontecer completamente. Então, quando os selos estão sendo rompidos, as trombetas também já estão sendo tocadas.
E ao mesmo tempo que a igreja está sendo perseguida, ao mesmo tempo Deus também já está exercendo o seu juízo sobre a terra. Entendido isso, irmãos, a guisa de introdução, a caráter de introdução, vamos agora tentar entender que silêncio é esse no versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio, cerca de meia hora. Que silêncio é esse? O céu parou por meia hora. 30 minutos de silêncio. Eu não sei se você já passou pela experiência de fazer silêncio por causa de alguma coisa que aconteceu. 30 minutos de silêncio é muita coisa. Ficar quieto por 30 minutos. E quando nós pensamos nesse silêncio, o que está acontecendo? Por que tem esse prelúdio de silêncio de 30 minutos? Esse prelúdio de 30 minutos de silêncio, ele se refere ao juízo de Deus que vai acontecer, a força do juízo, a magnificência e o poder de Deus e a ira de Deus que será derramada sobre a terra. O céu, se você se recordar, em Apocalipse 4, 5, 6, 7, o céu estava envolto de adoração e cânticos espirituais. Havia uma grande adoração no céu, o céu não estava em silêncio, o céu havia grande adoração, grande clamor, grande prostração diante de Deus, diante do Cordeiro. O céu não estava em silêncio, mas agora, diante do toque da trombeta que vai iniciar o juízo de Deus, há um silêncio de 30 minutos, é a expectativa daquilo que virá sobre o mundo. E por quê, irmãos? E por quê? Porque a igreja está orando. E agora nós precisamos aprender aqui uma lição tremenda para as nossas vidas. O clamor da igreja. Apocalipse 6, versículo 10, se não me falha a memória, fala do clamor dos mártires que estão embaixo do altar, clamando em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor? Até quando o Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue? Sangue de uma igreja mártir, sangue de uma igreja que adora a Deus. Até quando, soberano Senhor? Eles estavam clamando. O que vem depois do clamor? Nós vamos aprender que depois do clamor vem o juízo. Depois do clamor vem o juízo. Se você continuar lendo Apocalipse 6, você vai ver que vem um juízo de Deus sobre toda a terra por causa do clamor do povo. Muito semelhante ao clamor do povo que estava no Egito escravo por Faraó. Você sabe que Egito é um símbolo de mundo, Faraó é um símbolo de Satanás, escravidão é um símbolo de pecado. E quando o povo estava oprimido no mundo por Satanás, preso ao pecado, eles clamaram ao Senhor. Êxodo 3, creio que a partir do versículo 7, vai dizer lá: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor. E Deus, quando ouve o clamor da igreja, Ele vem. Há um poder no clamor da igreja. Irmãos, o clamor é diferente da oração. Na oração nós estamos medindo as palavras, na oração nós estamos pensando numa sequência lógica, na oração nós estamos colocando as coisas de uma forma certa. No clamor é o grito da alma, é a dor da alma, é aquela situação que você fala assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar aí? Senhor, desce, Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajuda. É aquilo que sai de dentro da sua alma, é aquilo que você reconhece a sua impotência para resolver. Você olha diante do espelho e você reconhece que te falta poder, que te falta força, que você não tem poder e força para resolver. Então você sofre ou vê o sofrimento, e aquilo vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo, até que chega uma hora que a sua oração se transforma num clamor. E quando o povo clama,
Deus ouve, Deus desce, Deus julga. Sempre é assim na palavra de Deus. Se não fora, veja outros versículos que dizem também. Salmos 50:15. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. O clamor traz livramento. Salmo 18:6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Você está entendendo? Clamei ao Senhor, gritei por socorro. Quem grita por socorro não está orando. Quem grita por socorro está desesperado. Você está entendendo o que é um clamor? É o desespero da alma. É quando você olha e fala, se não vier ajuda agora, nós estamos perdidos. É nessa hora que a sua oração se transforma num clamor. Eu quero desafiar você a não tolerar mais algumas coisas na sua vida. Eu quero desafiar você a não tolerar algumas coisas que você está vendo na nossa cidade. Eu quero desafiar você a não tolerar mais algumas coisas que você está vendo no nosso estado. Mas não tolerar até um momento que a sua oração não seja mais uma oração. Que ela se transforme num clamor. Porque quando a nossa oração como igreja virá clamor, Deus ouvirá. Eu lembro da história de um pastor americano que a sua filha, de uma hora para outra, decidiu deixar a igreja, foi para o mundo, foi para as drogas, foi para o álcool. Pastor John Cimbala. E a filha dele se perdeu. E ele falou para sua esposa, eu vou deixar o meu ministério. Eu não posso suportar isso. Mas os irmãos da igreja falaram, não, pastor, não saia. Vamos orar. Assim como o filho pródigo, sua filha vai voltar. Mas ela não voltava. Não voltava. E o coração daquele homem foi derretendo, foi perdendo a alegria. Imagine você, seu filho, sua filha, ir embora. E se perder nesse mundão, como fica o seu coração longe de um filho? E uma irmã, num determinado momento, disse, pastor, esta igreja nunca chorou pela sua filha. Esta igreja nunca clamou pela sua filha. Mas hoje, nós vamos clamar. Irmãos, isso aconteceu, um fato. Mas hoje nós vamos clamar. E aquela igreja chorou, e aquela igreja clamou. E aquela menina, no outro dia pela manhã, estava batendo na porta da casa do seu pai. E o seu pai atendeu, o pastor atendeu, disse, minha filha, o que aconteceu? Ela falou, ontem, pai, por volta da hora tal, que era a hora que a igreja estava orando, eu senti algo dentro do meu coração. Os meus olhos foram abertos, o meu coração ficou sensível, e eu entendi que esse não era o caminho. E então eu decidi voltar para casa, voltar para Deus, voltar para minha família. Quando a igreja clama, Deus ouve, Deus age, Deus julga. Amém, irmãos? Você está entendendo por que houve o silêncio no céu? Porque os querubins, porque os serafins, porque os irmãos, a igreja glorificada, e porque todos os seres do universo sabiam o que estava acontecendo em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, porque os mártires, milhões e milhões e milhares de mártires debaixo do altar, dizendo ao Senhor, clamando ao Senhor, até quando, Senhor? E o Senhor, em resposta a eles, silêncio. Um silêncio que precede uma resposta. O que aprendemos com isso? Aprendemos com isso que nós não devemos parar de orar, porque não é porque Deus está em silêncio que Ele não vai responder. Não é porque Deus não está falando imediatamente que a resposta dele não vai chegar. Porque lá no céu o silêncio aconteceu, mas era um silêncio não de frustração, não de impotência,
não de impossibilidade, era um silêncio de reverência, de expectativa. Deus vai agir, Ele vai se mover, Ele vai julgar, e agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, se Deus está em silêncio na sua vida, continue clamando, porque o silêncio dele é um silêncio da expectativa do que ainda virá, e não de impotência, e não de impossibilidade. Para Deus não é impossível isso. Então houve esse silêncio no céu, e um clamor chegou até o altar. Agora os outros versículos, vamos ver ali os versículos de 3 a 5, nos ensinam uma grande verdade. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Olha onde é que a oração vai parar. No altar de ouro, que se acha onde? Diante do trono. Você está entendendo? O trono e o altar estão conectados. As nossas orações vão parar no incensário. Nesse incensário é colocado fogo. Versículo 5, e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Você entende isso? As orações são colocadas no incensário, o fogo é colocado junto com a oração, isso é atirado à terra. Veja que o juízo de Deus e o mover de Deus não acontece sem as orações. O juízo de Deus não está à parte das orações. O juízo de Deus e o mover de Deus não ignora as orações. A primeira coisa que precisamos entender é que quando nós oramos, a nossa oração não se dispersa, a nossa oração não vai pelo ralo, a nossa oração evapora. Não, irmãos, a nossa oração sobe aos céus e ela está diante do trono de Deus. Ela vai para dentro do incensário, aonde Deus vai colocar brasas de fogo e Ele vai atirar sobre a terra para exercer o juízo sobre os homens que perseguiram a igreja. Suas orações têm destino, elas vão até o céu. Muito diferente de uma meditação, de qualquer outra coisa, de uma introspecção. A oração tem destino, é o céu. E não só o céu, o incensário, com fogo. Amados irmãos, isso deve revolucionar o nosso ministério de oração e intercessão na igreja. E entender, irmãos, que o trono e o altar estão juntos, conectados. A nossa oração está diante do trono de Deus, e é Ele que usa a nossa oração junto com o seu poder para executar na terra o juízo. Coloca para mim em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Amados irmãos, o que isso significa? Significa que nós como igreja, de uma forma escatológica, primeiro, nós estamos juntos com Deus, governando e julgando o mundo. Porque ali está escrito que não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. E o versículo 3, nós vamos julgar os próprios anjos. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos como igreja. Nós estamos governando com Cristo, nós somos corregentes e coparticipantes. Coloca Efésios capítulo 2, versículo 6. Amados irmãos, isso não é só escatológico, isso é agora. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que nós estamos assentados com Cristo agora nas regiões celestiais, numa posição de autoridade. Irmãos, nós precisamos entender que posição a igreja tem. A igreja tem uma posição de autoridade assentada com Cristo nas regiões celestiais. Nós não podemos nos intimidar, recuar, desistir e nem desanimar por coisa nenhuma. Nós estamos com o Senhor e as nossas orações chegam no trono de Deus. Por isso ore. Quero desafiar você a orar mais, a chorar mais, a se quebrantar mais, a buscar mais. Porque se você quer ouvir e ver Deus agir, não será sem oração. É pena, irmãos, que o meu tempo está acabando.
Todas as trombetas, irmãos, para que os irmãos entendam, todas elas, todas as 4 desse capítulo, são trombetas que tocarão para atingir 1/3 da terra. Se você olhar as 4 trombetas, você verá que todas elas têm o mesmo estribilho. 1/3 da terra. 1/3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que a ira de Deus e o julgamento de Deus e o juízo de Deus ainda estão vindo misturado com misericórdia e graça. Até a 4ª trombeta nós vamos ver a misericórdia e a graça de Deus misturada com o seu juízo. Mas a partir da 5ª trombeta, irmãos, não haverá mais. E eu quero que os irmãos aprendam uma lição muito preciosa que está em Apocalipse 9, versículo 20. Nós precisamos desmistificar esta noite que o sofrimento traz as pessoas para Deus. Nós falamos muito isso, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Isso pode ser verdade, mas não totalmente. Veja o que diz o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quem está dizendo? Esses homens foram submetidos a flagelos de Deus, sem misericórdia e sem graça. E a palavra de Deus vai dizer neste capítulo, e depois vai dizer lá no capítulo 16, não se arrependem, não se dobram, não confessam a Deus, mesmo tendo sofrido. Necessariamente o sofrimento não leva uma pessoa a Deus. O que leva uma pessoa a Deus é o quebrantamento, é o temor, é o reconhecimento de que Ele é Deus e eu sou pó. Sem isso, irmãos, o nosso orgulho prevalece e ficamos longe de Deus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo aos irmãos a verdade que está aqui. Suas orações têm endereço, e o endereço delas é o altar. Suas orações estão diante do trono, e Deus age na história por meio de nossas orações. Sabe aquele momento que nós fizemos hoje aqui? Foi o momento mais precioso do culto, porque as nossas orações foram diante do trono de Deus, elas estão agora mesmo no altar de Deus. E na hora que Ele quiser, Ele responderá. E se Ele ficar um pouco em silêncio, tenha calma. Deus está rigorosamente no controle da minha e da sua vida. Portanto, quando você voltar para casa hoje, deite na sua cama e durma, e tenha paz, porque grande e fiel é o nosso Deus. Não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Ele está te vendo, Ele te conhece, Ele te ama, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o seu RG e o seu CPF, Deus sabe o seu CEP, até o CEP de Montenegro que mudou, Deus sabe. Você acha mesmo que você está sozinho, sozinha? Não se engane, você está muito bem acompanhado. Ele está com você. Por isso, amado e amada irmã, erga a sua cabeça e continue caminhando altaneiramente, ou seja, de forma maiúscula, superlativa, olhando para o alto e sabendo que Ele está cuidando de você. Essa é uma verdade, irmãos, que os homens do mundo desconhecem. Os terremotos, a natureza gemendo e se contorcendo. O que é isso? As trombetas de Deus estão tocando. Os jornais noticiam que a natureza está entrando em colapso. Não, irmãos, são ordens vindas do trono. Nada acontece sem que Ele saiba, nem sem que Ele queira. E Ele disse que nenhum fio da sua cabeça cai sem o consentimento dEle.
No meu caso, Ele consentiu que todos caíssem. Mas Ele está cuidando de você. Eu quero que você se alegre. A mensagem do Apocalipse não é para nos trazer medo ou insegurança. A mensagem do Apocalipse é para nos lembrar: o Pai nos ama. O Pai nos selou e nos separou. O Pai tem um propósito para a nossa vida e um dia estaremos com Ele. O Apocalipse é a revelação do amor de Deus para a sua igreja. Que possamos viver essa vida que Deus quer de nós e que possamos ser a igreja mártir do Senhor, para exaltar e glorificar o nome daquele que é digno. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração antes do louvor. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque as atribulações, os problemas do tempo presente, em nada podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E no tempo da nossa peregrinação, enche-nos de poder para podermos viver todos os teus sonhos e todos os teus planos. Senhor, nós não estamos aqui para entender os teus planos, nós estamos aqui para obedecer rigorosamente às suas ordens. Agora, Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua proteção, pela tua graça. Obrigado porque a tua igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa. E que nossas orações e nossas vidas têm um destino certo, o céu. E que tudo que oramos aqui está no altar, diante do trono. E que no momento certo, o Senhor vai responder cada uma das orações. Muito obrigado, Senhor. Recebe nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque o Senhor é digno. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e deseja fazê-lo, faça. É só você declarar que recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e começar a caminhada da jornada de fé. Vem falar comigo também para eu te ajudar e te orientar. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, por favor me procure. Eu posso ajudar a esclarecer os pontos, porque ninguém merece ter dúvidas sobre a salvação. É muito horrível. Você precisa ter paz nisso. E no mais, irmãos, que Deus nos ajude a ver essas realidades mudando. Continuem orando por tudo que falamos aqui. E ore muito pela sua família, a fim de que os sonhos de Deus se cumpram plenamente na sua casa. Porque eu acredito que a mudança da cidade vem a partir do fortalecimento das famílias. Amém?